Boa noite, galera. Bem-vindo mais uma vez ao Conversa Entre Grades. E essa semana, esse mês, eu vou trabalhar um pouco explorando as mães, né, cara? Quero aproveitar esse mês de maio, né? Da família, mês das mães. E aí eu queria conversar com vocês sobre com algumas mães sobre o sistema socioeducativo. E você que vai estar assistindo essa live depois, ou entrar junto, nós vamos bater alguns papos e o tema principal vai ser o valor de ser mãe nos dias atuais. Aí, só aguardando. Boa noite, dona Adileia. Boa noite, seu Hernani. Tu me põe em cada uma, hein? Não esquenta não, relaxa que é tranquilo, relaxa que é tranquilo. O que acontece, Adileia, tu sabe onde eu trabalho, né, sistema socioeducativo, a minha câmera está a fim de me zoar. E durante muito tempo me incomodou muito eu ter tanta experiência e não passar o que acontece lá dentro. Aí eu resolvi criar esse espaço para mostrar às pessoas o que é o sistema socioeducativo, quem são os meus meninos lá, e os excelentes profissionais, porque só vem a gente como um pessoal mauzão, né, da história. E aí a conversa vai muito para esse lado. Mas no mês de maio, eu quero bater um papo, vou sempre agora convidar uma mãe. E aí, o que, que eu quero, o que a gente vai conversar? Sobre o valor de ser mãe nos dias atuais. Aí a gente vai conversar sobre dificuldades, aí você pode relembrar as suas histórias do passado, como era no passado, porque o que acontece? Está entrando muito adolescente no sistema socioeducativo. E um dos problemas é a família que perdeu a essência, eu falo muito sobre isso aqui, religião também perdeu rumo, educação também. E aí a gente vai conversar hoje sobre isso, sobre ser mãe. Desde já, obrigado por ter aceitado o convite. Mas fica tranquilo que é É um conversa prazer estar normal, aqui. é uma conversa normal, né? Como se fosse um bate-papo do dia a dia. Hum, Então, para a tá. galera que vai, para galera que vai entrar e ver depois, eu trabalho no sistema socioeducativo e a gente hoje vai conversar sobre com uma mãe. E por que eu escolhi mãe nesse mês de maio? Porque muitas mães estão lá no sistema socioeducativo. Em algum momento houve uma falha. Pode não ter sido da mãe, pode ter sido de todo o contexto, mas eu quero trabalhar essa mãe, essa guerreira, que quando vai lá no sistema socioeducativo precisa quebrar muitas barreiras, muitos preconceitos e também passar por situações constrangedoras. É essa guerreira que eu quero conversar aqui antes dela chegar lá. O que, que a gente pode fazer Entendi. e como mãe, o que, que você pode orientar através das suas experiências? O que, que a gente pode conversar sobre mãe? Eu creio que a palavra mãe, Hernani, já traduz amor, né? Mãe é amor e reflete muito, chega bem perto do amor de Deus. Que a mãe, ela está sempre perdoando, ela está sempre dando a segunda chance. E as mães que têm filhos assim, né, como você falou, que precisam ser educados por uma instituição, elas então precisam muito da ajuda de profissionais como você e também da ajuda de Deus, né? Porque deve ser uma situação muito difícil. Eu criei 3 filhos e na época não era muito mais fácil, eu acho, do que hoje, né? Hoje os desafios estão sendo muito maiores, porque você vê, nós temos uma sociedade muito corrompida, uma sociedade onde os valores estão sendo desprezados, então é muito mais difícil. Mas eu criei nesse pensamento de que eu amo ao meu filho individualmente, cada um tem um jeito, cada um tem o seu modo de ser, né? E a gente não pode, você não pode educar o João como você educa a Manu, né? Eles são igual os dedos de nossas mãos, são diferentes. Com um você tem que ser mais
duro, né? Assim, na expressão, não duro de maldade, mas já na rédea curta. Já o outro você tem que ser mais maleável, porque você sabe que ele é mais difícil. Então, eu sei que essas mães que passam por esses momentos hoje com esses filhos, elas precisam muito aprender isso, que educar, já vem dizer, educar tem que amar. Para educar um filho, Deus colocou um filho na nossa mão, ele colocou você como uma mãe, principalmente, nós estamos falando sobre mãe. A mãe, ela embala, e tem um ditado muito popular, né, que eu aprendi muito e sempre eu gosto de citar, de que a mão que embala o berço, embala o mundo, né? Billy Graham falou uma vez, eu vi um reportagem de Billy Graham, que ele disse que quando ele era bebê, a mãe dele dava banho nele, sempre falando, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho unigênito. Ele foi crescendo, e a mãe ensinando isso a ele. Ensinando, como o provérbio 22:6 diz, no caminho, né? Instruindo no caminho. E Billy Graham foi um dos maiores pregadores do evangelho, né? Que nós tivemos. Então, a responsabilidade dessa mãe, e muitas outras mães nós poderíamos citar, mas essas são mães que já conhecem o Senhor Jesus como Salvador, né? Agora, essas outras que ainda não têm, o segredo é ter o encontro com Jesus, para poder transmitir isso para o filho. Porque uma mãe, ela sabe transmitir com muito zelo. Uma mãe, quando conta uma história bíblica para o filho, ele presta atenção como se... Porque a mãe, para ele, representa tudo, né? O filho. Então, ela sabe administrar a palavra de Deus no coraçãozinho do filho. E ela vai fazer com que esse filho venha aprender o caminho do Senhor, trilhar os caminhos do Senhor. Agora, essa mãe, coitada, que está com dificuldade... Realmente nós temos que orar para que ela tenha um encontro com Jesus e que cada um, como você, né, que é instrutor, que trabalha lá, possa ter oportunidade de falar para elas do amor de Deus, para que elas possam transmitir. E com certeza ainda não é tarde, não. Porque para a pessoa encontrar Jesus nunca é tarde. Ela pode ter errado na infância dessa criança, mas ainda é tempo de levá-la aos pés do Salvador. Através dela, da palavra dela, ao coração desse filho. Eu gostei de uma fala que você disse agora assim, ainda não é tarde. Eu acho que isso aí resume muito a essência da mãe, né? Ela não desiste nunca. Lá no sistema socioeducativo, o que acontece? A gente vê em 80 ou mais por cento dos casos, a mãe está lá. Ou é a mãe ou é a avó. A figura feminina, essa figura acolhedora. Já os pais, o pai não, e aí por N motivos. Ou o pai morreu, o pai está preso, né? Ou o pai abandonou. E a gente sabe que, eu posso falar, né? A figura paterna é fundamental. Né? Quando tu não tem, é complicado. Eu sou filho de pai separado. Então eu posso falar muito sobre isso, de que a figura do pai é importantíssima. Mas o que, como a gente está no mês de maio, e eu vou focar esse mês mais nas mães, eu acho que essa frase assim, ainda não é tarde, ela não desiste nunca. Acho que essa seria a essência máxima, uma das essências máximas de uma mãe. Uma mãe não desiste de um filho jamais. Ela não desiste. Como eu falei no início, é como o amor de Deus. Deus não desiste de nós. Né? Ele nos busca, ele está sempre querendo nos trazer para ele. E assim é a mãe. E agora, como você falou aí, imagine essa mãe criar esse filho com o pai preso, outro afastado. Essa mãe tem que ser uma guerreira realmente para manter esse filho no caminho que é Jesus. É bem difícil a situação. O contexto dessa mãe é muito difícil. As mães que, em sua maioria que eu tenho lá, elas estão nesse cenário. Elas estão, na maioria das vezes, sozinhas, ou com a ajuda da avó, né? Às vezes até os avós presentes. Então, ela está nesse contexto. A condição financeira, na maioria dos casos, muito complicada. A maioria oriundo de comunidades onde a carência é muito grande. Então,
a mãe precisa trabalhar, ela precisa trabalhar, ela precisa ser mãe, ela precisa ser pai, ela precisa ser exemplo, e nisso, às vezes, o negócio desanda, o garoto faz uma escolha errada, não porque a mãe Complicado, diz, né? muito complicado. E aí, Edileia, as lutas de hoje são maiores que as do passado, ou no passado tinha conseguia se trabalhar um pouco mais isso, ou a correria do dia a dia piorou um pouco a situação atual? Uma boa pergunta, Hernani. Eu acho que no passado era mais fácil, porque os filhos eles obedeciam mais. Eu lembro que os meus filhos eles tinham hora para entrar em casa, para dormir, a hora de desligar a televisão. Hoje é muito difícil os filhos obedecerem a isso. Eu não sei o que que mudou, mas a autoridade da mãe e do pai está assim um pouco diferente, porque você tem que explicar. Eu falava, a televisão é até tanta hora. Por quê, mamãe? Tem um filme bom, mas vocês ainda não estão preparados para assistir esse filme. E Luiz e Alex, que eram os mais velhos, ficavam meio irritados comigo. Mãe, mas o que que tem? A gente tem que aprender essas coisas. Na hora certa vocês vão aprender. Então eles obedeciam, não gostavam, mas iam para o quarto dormir. Hoje, para você falar isso para uma criança, tá difícil, né? Eles ficavam no portão, na esquina ali, perto do Dilson, até 10h30. Aí a Luiz falava, volta para casa porque está na hora. Eles vinham e obedeciam. Então, eu acho que era mais fácil, não sei o porquê. Hoje tem muitas ofertas, né? Muitas ofertas para o pecado. Muitas coisas chamativas para o adolescente, para o jovem. Até para a criança. Se você não tiver um cuidado e constante oração e olho mesmo, você vê que a criança ela já quer entrar no celular para ver uma coisa diferente, né? Então você tem que estar o quê? Olhando. Então eu acho que naquele tempo era mais fácil. Hoje está um pouco mais complicado. Mas não é impossível quando se mantém uma rédea, né? É tal hora, tal hora. Você tem que obedecer porque papai e mamãe tá dando essa ordem. Então, nós temos que, assim, primar para que a criança obedeça. A palavra certa é obedecer. E a obediência, às vezes, tem ficado um pouco, né? Dificuldade. Numa das suas falas, você falou assim, eu falava e também a Luísio falava. Isso. Então, o pai e a mãe, eles estavam presentes. Hoje em dia, vejo muito assim, às vezes o pai, para justificar, a ausência, ele não dá limite, pode tudo, quer comprar. Isso, A maioria dos nossos lá verdade. são de carentes. Mas tem garoto de classe média e que o cara tinha tudo. Tudo, tudo, tudo. Não justificava ele entrar para a vida do crime. Mas ele não tinha a figura dos pais presentes, dizendo que pode ou que não pode. Tanto é que a maioria desses vai para o tráfico, onde o sistema é rígido, uma hierarquia, tem que obedecer, tem que cumprir ordens. Então o cara, como não tinha espaço em casa, quer dizer, ele não tinha limite em casa, ele puxou e foi onde alguém dá limite para ele. No tráfico, às vezes, paga sua vida ou preso. Os pais... A presença do pai é imprescindível. Os pais hoje estão mais ausentes. Eu até entendo que tem que trabalhar, a correria, o negócio... Mas 10 minutinhos, 15 minutinhos de atenção, dá para... Tem como. Porque eu ainda vê novela. Tentar conciliar as coisas. Porque senão tu perde. Eu tenho um levado aqui. Eu tenho um que eu digo que é minha versão atualizada, né? Eu era levado, né? Eu fui um garoto bom, bem levado. Eu lembro. Não deixei história na igreja, né? E aí eu tenho o João. O João é minha versão melhorada. Muito mais levado. Que eu tenho que ficar ali marcando durinho. São melhorados. O bichinho é danado. Também não. A Malu é mais tranquila, né? É um doce. Ele é um doce, mas ele é um doce ativo, bem, tem que estar atento mesmo a ele. Então, assim, eu tô. Márcia tá.
Mas hoje o que eu vejo é que os pais não estão. Muito das famílias hoje estão totalmente estruturadas porque o jovem começou muito cedo a vida sexual, então garotas com 15, isso quando eu falo 15, não falo menos, já são mães e pais sem estrutura nenhuma para cuidar deles próprios e Pois tirar de uma é. criança. Aí está Aí pensando essa criança já vai nascer nesse contexto. contexto complicado, porque os pais não têm maturidade. Por exemplo, Isso. a Malu tá com 12 e João está com 9. Então eu estou tendo que estudar como é o comportamento de uma criança de 9 e de uma criança de 12, porque eles têm. Eles vão passar por uma fase que eu preciso entender para poder ajudar. Eu, com É 51 anos, verdade. tenho que estudar, tenho essa consciência. Muitos jovens não estão nem aí, estão achando que é um coleguinha, é o irmãozinho mais novo. É. E aí, Aí assim, depois querem pedir respeito. é complicado, né? Eles querem o louro do ser mãe e pai, mas não quer ralar para ser mãe e pai, porque a criança, e eu sempre falo isso aqui, né? Ela é muito mais pelo ver do que pelo ouvir. Ela presta atenção nos Isso. exemplos, né? Vê as atitudes dos O pais. pai e a mãe são exemplos, né? Um outro lance que eu queria te perguntar, é, Hum. por exemplo, eu estou em casa de licença porque eu sou hipertenso, então, por ser funcionário público, eu sou privilegiado em poder estar em casa não trabalhando. Mas Márcia está trabalhando porque ela está num cargo de chefia lá, de direção, então o diretor tem que estar lá. E, e aí eu estou sendo o negócio que inverteu, né? Eu estou sendo a mãe da casa. Que eu que cozinho, eu que cuido, eu levo a escola. E assim, eu não faço tudo, não. Pô, o bagulho é muito doido. É muito trabalho. Assim, e eu estou fazendo 20%. Márcia que cuida da questão de passar a matéria da escola, até porque ela tá mais antenada com isso. Então eu estou cuidando da casa mais ou menos, não está um brinco. Ainda não estou lavando e passando, graças a Deus, mas a comida é comigo, levar para a escola, essas coisas todas. E aí eu Mas a comida é bem, bem gostosa, né? eu tive que aprender, né? E aí eu tô tendo eu posso falar privilégio de poder passar por isso e poder entender um pouco o universo de vocês, porque tem mãe que trabalha fora e quando ela chega em casa, se ela é uma mãe que está sozinha cuidando da família, ela vai chegar em casa e fazer tudo da casa. Se ela tem um companheiro, talvez ela não tenha que fazer tudo da casa, que o cara teve uma consciência e fez isso. E às vezes é essa não consciência do pai que o filho está vendo, e aí isso gera discussões, e aí o que era para ser harmonioso à noite passa a ser um suplício. E a Verdade. criança tá vivendo esse terror, está vendo essa guerra, e daqui um dia ela mete o pé, o que acontece muito lá com os nossos jovens. Eu tenho garoto lá que ele preferia morar na rua, a ter que ficar em casa. Porque ou o pai chegava Triste, né? bêbado, ou o pai chegava bêbado e espancava geral, ou discussão o tempo todo, ou não tinha atenção, não se sentia útil. E assistindo uma palestra de uma, acho que é a Rosana o nome da mulher, eu não gravo o nome dela. Ela disse que no consultório dela, ela atendeu jovens e adolescentes que eles enveredaram pela vida do crime porque eles viram que em casa eles não tinham função, não fazia falta. E aí, Isso. com essa frase, eles não fazia falta, qual o alerta que você poderia dar para as mães, em especial por causa do mês de maio? Mãe é mãe sempre, mas no mês vamos jogar um negócio mais para cima ainda. Que as mães, um alerta para as mães, assim, que precisa estar próximo, valorizar, fazer ele se sentir importante. Ficou um pouquinho baixinho, não sei o que aconteceu aqui que. Tá, vê se eu vou repetir. Alguns adolescentes, eles entram para a vida do crime porque eles não se sentem importantes em casa. Às vezes, eles falam assim, se eu chegar tarde, o máximo que acontecer é eu tomar um sabão. Se eu tomar, mas a casa vai andar. Eu não faço falta. Então, qual a orientação ou qual o alerta que você poderia dar para as mães quanto a isso?
ele sempre vai fazer falta, né? Sempre ele vai fazer falta. E a mãe, eu ouvi bem pouco, porque ouvi um pequeno coisa aí no seu som. Mas a mãe tem que incutir no filho que a necessidade dele estar em família, reunidos, eles são importantíssimos. Então, ele sempre vai fazer falta. E o pai, ele tem que também ensinar isso para os filhos, que os filhos são importantes no convívio do lar. E uma das coisas que isso aí que você está falando é como hoje está sendo mais difícil, porque no meu tempo, eu vou voltar um pouquinho bem lá longe, que eu tinha uma família e meu pai ele era muito ausente porque ele bebia muito e era minha mãe que ficava tomando conta da casa sozinha praticamente. E quando ele chegava era aquela confusão por causa de bebida, aquelas coisas do álcool. Mas nós, eu e meus irmãos, ficávamos sempre juntos como a mãe sentiu para ajudar. Sabe? Nós sentimos que nós éramos o apoio dela. E hoje está havendo o contrário. O filho dispersa. Ele corre, né? Corre da raia, como se diz aí. Por que será? Porque falta o amor. Nós achávamos, na minha época, eu e meus irmãos, a gente achava que a gente tinha que ficar do lado de mamãe para protegê-la. E coitado de nós, éramos tão pequenos para proteger, mas a nossa intenção era essa. E hoje os filhos não, eles querem correr porque eles não têm estrutura para suportar, porque não é fácil não, Nani? Não é fácil. Não é fácil, é uma barra. Mas eles não são também, coitados, de ferro para suportar isso. Mas nós éramos mais fáceis naquele tempo. Hoje não, hoje está mais difícil. Porque tem muitas alternativas para eles fazerem, para eles correrem atrás e deixarem o lar. Então, eu acho que nessa hora, a mãe tem que ter muita sabedoria para aconselhar, para estar juntos, tipo, afagando aquele filho nessa situação difícil que estão passando. Mas, como eu falei, hoje está bem complicado. Dileia, porque nós estamos vivendo, tipo assim, um individualismo, cada um quer olhar só para o seu lado. A família está assim, né? Quando nós temos que estar juntos em qualquer situação, somos família. Então, o que a mãe está sofrendo, o pai está sofrendo, juntos nós vamos resolver. o que acontece... Não sei se eu respondi. Se respondeu... Não. Difícil de ouvir. Não, respondeu sim. O que acontece? A geração, essa geração, que a gente até brinca de falar assim, a geração Nutella, a geração mimimi. Mas é uma geração que ela não está sendo preparada para enfrentar conflitos e problemas. É uma geração que não sabe ouvir o não. Aqui o João tem um problema sério com não. É aí que eu ataco. É onde ele está em problema. É não? Volte e meia, não. Aí eu falo para ele assim, é não e você tem problema com não. Você precisa entender isso e trabalhar isso. É você, eu só posso te auxiliar. E aí, muitos pais correm, é mais fácil correr. E aí a gente criou-se uma geração que ela não enfrenta, ela corre. No exemplo que você deu, mesmo vocês pequenos, franzinos, tecnicamente não poderiam fazer nada contra um pai, um adulto, mas vocês entendiam que juntos vocês podiam estar ali, mas vocês não corriam do problema. Vocês corriam para o problema. E hoje o problema a nossa juventude não aprendeu a enfrentar. Começaram a passar muito pano na cabeça, não pode isso, não pode aquilo outro, não pode uma palmada, não pode... Aí ficaram numa redoma de cristalzinhos protegidos por uma redoma. Quando a redoma rompe, o cristal é frágil. Aí, e não sabe nem o que fazer. Então, hoje nós temos... e são essas pessoas frágeis que mais na frente vão produzir seres mais frágeis ainda. Mais frágeis ainda. Né, vai continuar esse ciclo vicioso. Porque esse não é um não para crescer, é um não para crescimento. Não é passando a mão, fazendo a vontade, que vai haver um crescimento, vai ser um homem no futuro, né? Um responsável. Tem que ter o não na hora certa. E é difícil, né, Hernani, balancear isso. É o não na hora certa e o sim na hora certa também. Tem que ter flexibilidade na educação da criança.
E Porque você assim, não pode ser totalmente rígido, nem totalmente afrouxado. Então, esse equilíbrio nós só vamos ter buscando sabedoria em Deus, né? Porque Ele quer ver a família feliz. E Ele quer ver homens que façam a diferença na sociedade. E a gente fica pensando assim, você está educando o João e a Manu, né, a Manu? O João poderá ser o presidente da República, já pensou nisso? Que responsabilidade, não é? Então, você está formando o caráter de um homem, de um futuro brasileiro, que vai fazer a diferença nesse mundo. E de uma jovem também, que vai fazer a diferença, que hoje o mercado abriu para as mulheres, né? Ela poderá ser o que ela imaginar de ser para a honra e glória do Senhor, vai ser bênção, porque ela vai aprender com vocês na família. Então, a educação, a mãe, é uma peça fundamental na educação do filho, mas não pode fazer sozinho. O pai tem que estar ao lado. Ao lado. E aqui, graças a Deus, eu tive esse privilégio. Não que a Luísa não fosse um crente, né? Como você conhece a nossa história, mas ele nunca me tirou meu apoio, nem eu tirava dele. Quando eu achava que ele estava sendo rígido demais, eu não falava perto das crianças, eu chamava ele e falava. Podia ser, você falou muito, muito grosso, tal. A gente dando aquele jeitinho de mãe, sabe? Mas não na frente, para eles sentirem que eu estava protegendo, passando a mão, quando eu não podia fazer isso, né? Porque o pai, ele é o responsável, ele tem. Eu já vi uma senhora, uma amiga minha falou, quando o marido dela morreu, ela falou assim, Dileia, você vê uma casa, e essa casa tem um esteio, né? Aquelas casas antigamente que tem um esteio. E a minha casa caiu, acabou o esteio caiu, meu marido morreu, o esteio caiu. Essa casa está fazendo isso, está quase desmoronando, porque eu não tenho sabedoria, não tenho a voz do meu marido para falar. Olha que importância, né? Que ela sentiu com a perda do marido. E esse esteio é o marido, é o pai da família. Então, a mãe tem que estar com equilíbrio ao lado para ajudar, orientando, e o pai também junto da mãe. E engraçado que essa junção dos dois vai demonstrar para o filho amor. Eles vão dizer, poxa, meu pai e minha mãe me amam, porque eles juntos eles decidem o que vão fazer comigo. E sempre, se a gente olhar, a gente vai ver que o que acontece? É o vínculo do amor na família, que vai formar caráteres, né? Vai formar pessoas de bem. Mas aquelas mães que, voltando a falar, que eu me preocupei muito você falando isso, dessas mães que ainda não têm seus filhos assim no caminho, porque tem muita gente que ainda não tem Jesus, mas são pessoas íntegras, né? Pessoas de bem. Mas elas precisam ter uma orientação. Se não tem um marido, como você falou, muitas têm marido preso, outras já morreu, outras não são separadas. Tem mães que têm filhos de vários maridos, né? Que dificuldade, né? Os filhos estão observando isso. E a cabecinha deles tem uma hora que não vai aguentar isso, não. É muita pressão. Então, essa mãe, ela tem que ter muita sabedoria para abraçar e dizer, filho, eu errei, eu tenho um filho com cada um, você é filho de um pai, mas eu sou a mãe que te ama e estou aqui para te defender. E isso vai ajudar. E nós vemos pessoas assim, que têm famílias que têm vários filhos de vários pais, mas que os filhos respeitam essa mãe, porque ela se fez respeitar. Que situação difícil, né? Mas ela teve a força. eu tenho esse exemplo desse que você falou aí, de 4 irmãos, o vínculo entre os irmãos é a mãe, cada pai é cada. Aí o problema na cabeça desse garoto, é que ele vai chegando à adolescência e ele vai começando a perceber quem é aquela figura. E aí desmorona para ele a heroína. Independente, assim, é diferente de uma situação em que ela entrou no relacionamento, não deu certo, gerou um filho, depois ela entrou no outro, também não deu certo, depois entrou no outro. É uma coisa, foram relacionamentos que ela tentou, mas que não logrou êxito. É uma coisa. Mas eu tenho caso que não é relacionamento, é relação.
Só, pura e somente. Foi pro baile e o menino foi gerado no baile. E aí, quando pequenininho, tudo bem. Depois que esse garoto pega o entendimento, ele vai reproduzir. Aí olha o problema. Ele vai reproduzir na menina o que reproduziram na mãe dele. E aí eu já começo com uma família que já estava corrompida, ela já vai formando um ser que na visão dele aquilo é normal. E aí é esse pandemônio que a gente está hoje. E é por isso essa minha preocupação, e eu quis criar esse espaço, porque dá para recuperar a essência de família. E aí eu estou falando família dos seus diversos arranjos. Que hoje a gente não tem só mais o arranjo tradicional, temos outros arranjos, mas é o que eu sempre falo aqui, independente do arranjo familiar que a pessoa esteja inserida, a figura do pai provedor, o pai da segurança, que é a segurança, que é o forte. A figura da mãe, que é a acolhedora, que é a ajudadora, que é aquela que complementa, que movimenta tudo, que na verdade quem movimenta o lar é a mãe, né? É ela que gerencia o negócio todo. Essas figuras, independente do arranjo familiar, eles precisam estar presentes para que os filhos entendam que, quando eles forem constituir uma família, essa família precisa estar com a figura da pessoa da segurança, da figura do acolhimento, não que a pessoa da segurança também não seja acolhedor, não é isso, ele tanto, mas que a figura chefe, carro-chefe do homem, o segurança, o provedor, o esteio da mãe, aquela do acolher, do gerenciar, porque isso ela vai ensinando e com isso ela vai mostrando como se administra conflitos, como se administra momentos bons, porque tudo isso é gerenciado pela mãe. Ela que faz a casa andar. Aqui a casa está andando. Tá mil maravilha? Não, porque não é a mãe que está fazendo andar, é eu. Eu estou fazendo andar. Então eu estou me virando nos 30. Porque eu não tenho essa essência, eu posso falar essência divina. Deus colocou isso em vocês, porque é uma característica de vocês. E eu estou passando perrengue para isso. Mas muita gente não entende esse privilégio. Entendem que a mãe não é submissa. Submissa é que está sobre a mesma missão, estão sobre o mesmo projeto. E cada um desempenha a sua função. Eu acho que isso a gente precisa recuperar nas famílias para que a gente possa tentar consertar para daqui a 10, 20 anos, com certeza. Ah, alguém falou aí, vovó. Mandaram uma mensagem para você aí. Mandaram? É. Seria... Estou olhando para você, acho que foi Gabriel. Vovó. Isso aí. Mas seria isso, a gente tentar recuperar isso, a gente precisa recuperar da família. Mas dá para recuperar, Hernani, dá para recuperar. Com paciência, né? Dá para recuperar, porque uma das coisas, como você falou aí, vai de geração em geração, né? A observação da criança vai, e daqui a pouco a outra geração vai fazer a mesma coisa. Mas se nesse meio tempo ele mudar, ter um encontro, eu volto a falar, ter um encontro com Jesus, essa pessoa vai mudar. E aí ele vai correr atrás dos seus valores. E a família, se a gente vê na Bíblia, Hernani, eu fico maravilhada quando eu leio a Bíblia, que a Bíblia mostra famílias e famílias. Não mostra famílias perfeitas, né? Ela mostra famílias com seus defeitos para nos mostrar que há jeito, há saída. Porque Deus tem um plano na família. Deus tem um plano em cada família. Então, eu acho que, tipo assim, você poder trabalhar com essas famílias, com essas mães, é um grande privilégio, sabia? Porque você pode fazer a diferença. Você pode mostrar. E às vezes não é só falando, não, né? É amando, é compreendendo, é mostrando que há saídas. Há saída. Nós não podemos deixar que a família desande. Pelo contrário, a família, ela vai... Deus tem um plano e ela com certeza vai ser triunfante no final. É por isso que eu criei esse espaço, porque eu acho que a gente vai resolver ou amenizar.
Eu sei que eu não vou conseguir resolver 100% de entrada de adolescente nessa vida, porque é a opção dele, ele é de direito de escolha. Mas que se a gente voltar a investir na qualidade, no treinamento, nas palestras, nas divulgações, do valor, do quão importante é uma família, eu acho que a gente consegue recuperar um pouco. Porque banalizaram. A família tem sofrido muito ataque, por quê? Porque se ela continuar perfeita, como Deus projetou, na sociedade eu vou ter pouquíssimos casos de desvio de conduta. E sempre vai ter a gente é gerado no pecado, então sempre vai ter aquela alma penada que vai perturbar. Mas se os lares voltarem ao seu projeto original, de cuidar, de zelar, de formar cidadão, através do exemplo, aí a gente consegue melhorar a sociedade. Porque tu não precisa ser crente para não roubar. Roubar é para não roubar e pronto. Nada mais do que a nossa obrigação não roubar. Mas isso ficou tão banalizado, ficou tão natural, que a gente ouve até o pessoal falar que roubou, mas fez. E quer dizer, são famílias que não cumpriram o seu papel e criaram esses monstros que a gente tem aí, ladrões contumazes que até em tempo de pandemia roubam verba de hospital, né? Não vamos entrar em política, mas a família errou quando desvirtuou esse caráter. Esse cara se perdeu, formou esse monstro. E assim, precisa recuperar. Nós precisamos mostrar para as pessoas o quão elas são importantes. Você, pai, você, mãe, que está assistindo a gente, você que vai ver esse vídeo depois. É um privilégio. Quantos queriam estar no lugar da gente? Não é? E não pode. E eu acho, Hernani, que tem aquela história daquele passarinho que estava um incêndio na floresta, e ele ia, né, com seu biquinho, pegava a aguinha, e aí depois questionaram, você vai conseguir apagar o fogo? Você nunca vai conseguir. Mas ele falou assim, por que o outro também não faz a mesma coisa? Se todos fizessem. Né? Então, assim, você tem esse privilégio de estar lá junto e fazendo essa diferença. Às vezes a gente pensa, Senhor, mas eu queria fazer algo muito grande. Mas não. Se você começar pequenininho, você vai alcançar grandes projetos. Porque você vai fazer a diferença. As pessoas vão olhar para você, poxa, tem algo de diferente nessa pessoa. Se cada um de nós, como cristãos, cada uma de nós como mães, ser exemplo para outra mãe, às vezes, nós como ser humano, nós gostamos muito de criticar. Quando nós poderíamos ajudar. Ajudar como? Eu não vou me meter na família dela, nem falar para ela que ela está errada. Mas se eu conviver com essa pessoa, com o jeito meu jeito de ser, eu vou mostrando a ela que aquilo que ela está fazendo não é muito certo. E ela vai aprender. Até chegar assim e falar, poxa, eu queria ser como você. Então vamos lá, juntas. Entendeu? Mas hoje nós estamos assim, muito ausentes das pessoas. Nós não queremos participar de nada. Sabe por quê? Dá trabalho. Dá trabalho. Se nós quisermos ajudar alguém, dá muito trabalho. Então, nós preferimos ficar na nossa. Eu vou pegar uma palavra sua. Eu já ia inserir essa pergunta para você, mas aí você já veio com a palavra que eu queria usar. Convivência. E aí eu tinha anotado assim, as mães, e aí eu estou falando de um ciclo de amizade. As mães precisam manter amizade com as mães de seus filhos, pois esse exemplo fortalece esses filhos. E aí, por que eu anotei isso aqui? Porque eu e a Alex, a gente é amigo desde pequeno. Mas existe, mesmo que não um convívio grande, mas um convívio entre as mães dele, minha e dele. Isso. Como também entre a mãe do Júnior, que é a dona Ruth. As mães daquela época, elas se mantiveram dentro de um contexto, de um convívio, que não era até não muito próximo, mas existia um convívio. E esse convívio se reflete nos filhos, porque a gente convive até hoje. Verdade. E aí eu acho que
as mães, hoje, elas precisam se reportar aos exemplos do passado para manter esse convívio entre elas, porque esse convívio vai gerar o convívio dos filhos. E esses filhos Dos filhos mais convivendo, tarde. quando eles estiverem adultos, essa prática vai ser é corriqueira, torna-se uma rotina. E você vai manter. E aí, assim, um olhando o outro, um avaliando o outro, um vendo exemplo no outro, um sendo exemplo para o outro. E eu acho que isso se perdeu um pouco por Isso. causa do tal do individualismo também, né? Cada um por si. Acho que é outra coisa que a gente precisa resgatar é esse. Não nesse momento agora de pandemia, agora está tudo muito mais complicado, né? Mas, assim, em isso se passando, os pais precisam voltar a reativar os seus círculos de amizade, quer seja com encontros, bate-papo, jogar uma conversa fora, porque isso vai mostrando para os filhos o valor de amizade, de se conviver em que as tribos, né, convivam entre si, para que eles possam fazer discípulos assim, né? É verdade. Eu lembro que a gente tinha tempo para conviver com a irmã Irene, a saudosa irmã Irene, né? Juntas. A Fátima que fala às vezes, como eu aprendi com a Irene, meu Deus, como eu aprendi coisas, né? Que Fátima era aquele jeito dela, né? Com as crianças. E a irmã Irene falava, desespero, fique calma, aquele jeitinho dela calma. Ensinou muito para mim, para Fátima e para outras mães, como você falou. E hoje nós vemos nossos filhos todos aí juntos, né? Formando uma outra geração. Então, o que uma mãe ensina, uma amiga ensina para outra, vai fazer uma grande diferença. Às vezes a gente tem muita pressa em ver o resultado, mas é a longo prazo. É a longo prazo, mas a coisa vai fluir, vai acontecer. A Adriana entrou aí, ó, a Adri, mandando boa noite. Ah, Adriana Souza. Isso. E agora? O que acontece? A gente está muito querendo as coisas muito rápido. E mudança, formação de caráter já é uma coisa que vai se passando por etapas. Então, por exemplo, aqui o João está com 9 anos, então nessa agora está na formação dele, ele vai passar pelas experiências dele, vai fazer as besteiras dele e tal, vai tomar os esporros da vida que ele tem. Minha filhona também entrou aí. A Minha Adriana também, filhona também entrou a Nora, entrou a estavam na sala de oração lá sei lá. E aí, a formação do caráter, o João vai passando pelas etapas e a gente vai lapidando, detalhando, né, trabalhando ele. Isso é tempo, demanda tempo. Só que hoje a gente vive numa sociedade que o negócio é para ontem. Porque o sanduíche, tu liga, ele vem, tu liga a TV, escolhe o que quer fazer, né? Então, e aí a gente perdeu isso do passo a passo, como o pessoal falava, no passo do gado, ele ia levando, ele ia conduzindo bem lentamente para que não se perdesse ninguém. Tem uns que vão ser mais rápido a evolução, mas a gente trabalha sempre com o mais lento para que não se perca lá. Quem está adiantado segue o rumo e a gente vai dando o suporte aqui. Mas a gente... Porque não adianta querer correr. Adianta entender que tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. E às vezes, Hernani, a gente vê uma pessoa que era tão perdida na vida, um jovem mesmo, e quando ele se encontra, que bênção que ele é. Que bênção, que maravilha de contar. E o testemunho dele vai atrair outras pessoas. Mas foi preciso ele passar por tudo aquilo para ele ser mais tarde encontrado e dar o testemunho da vitória, né? Então, às vezes, como você falou, nós queremos tudo para agora. Não é assim. Tem uma espera, tem um tempo. E eu acho que hoje, como você falou, eu vou repetir, as pessoas querem para agora. Piscou, já está pronto. Não é assim. Não é assim. É uma caminhada longa e cheia de paciência e de amor. O amor tem que estar presente, porque vai fazer a diferença. Vai mexer com os corações. E às vezes a gente pensa assim, poxa, eu queria falar, mas eu não posso falar que eu vou chocar. Viva! Viva como se estivesse falando. E a pessoa vai entender, porque você vai fazer pedindo orientação a Deus e você vai fazer mudanças na vida das pessoas.
E hoje nós precisamos de mães assim. A mãe atual hoje, como você é o tema, né, que você está falando, a mãe atual hoje, ela precisa mostrar que a atualidade é uma coisa, mas ela como mãe tem que estar dentro da atualidade fazendo diferença. Não se acostumando com os modelos da atualidade. E nem talvez mudando repentinamente, mas contornando para que os filhos, os netos, os coleguinhas dos netos possam ver uma diferença. E a família vai ficar novamente no prumo, como Deus quer. Porque, como nós falamos no início, os valores estão trocados. Não existe mais aquele valor da família. Estão querendo desfazer a família, né? Com essa coisa que a gente não pode nem tocar no assunto, mas que dói nosso coração, que machuca nosso coração. Imagine o de Deus. Mas nós temos que amar e orar por essas pessoas. Porque vai haver a transformação quando nós amamos. O amor rompe barreiras, o amor muda corações, muda situações. Uma das suas falas de agora, que me chama a atenção, é o seguinte: nós precisamos entender que as mães precisam estar atuais, precisam estar antenadas com os dias atuais, mas uma coisa que precisa estar sempre firme na mente, no coração princípios não se negociam. Isso. O problema hoje é que começou a se abrir concessões e pequenas concessões, grandes consequências. Aí eu remeto para o meu universo lá. Foi a mãe cedendo... Tremendas consequências, eu digo, né? Tremendas. Foi a mãe abrindo, de repente ela se ausentando, permitindo que outro entrasse e no universo dela, que era o território dela, e ela perdeu o filho e ele está lá preso com a gente. E aí agora ela está tendo que ir lá tentar resgatar. E é difícil demais quando ele chega lá. Eu poderia te dizer que quase impossível. Porque quando ele chega lá para a gente, ele já rompeu com a família, ele já rompeu com a sociedade, ele já rompeu com ele próprio. Ele já não liga nem mais para a vida dele. Eles banalizaram a vida, eles não estão nem aí se vão viver ou se vão morrer. Infelizmente, essa é a verdade. Porque é muito triste, né? Foram princípios que foram quebrados, e aí, uma vez quebrados, não foram repassados para eles. Eles não entenderam, não aprenderam, não viram como isso funciona, estão perdidos, literalmente no meio do tiroteio, onde a vida é a deles, que está em jogo. Então, não sabem o que fazer, porque não tem referência, porque se negociou princípios, se liberou, Deus deixou, se abriu espaços, e foi entrando, e as coisas vão entrando nas nossas famílias, nunca de forma violenta, vai vindo pelas beiradas, né? Quem quer destruir as famílias, e a gente sabe muito bem quem é, o cara é inteligente pra caramba. Não está lidando com um cara burro, né? Está lidando com um cara inteligentíssimo. Ele trabalha com tudo aquilo que nós falamos antes, né? Com as e ele coisas que oferece para os nossos jovens e adolescentes. Ele vai só te jogando uma isca, aí, dependendo da sua resposta, ele vai avançando. Se você, e aí a galera que está aí com a gente, se você não entender que Deus te deu o privilégio, tu tem uma família, com o privilégio vem a responsabilidade. Eu tenho responsabilidade sobre dois seres em formação. Deus vai cobrar isso de mim. Isso. Eu vou errar tentando mas aí acertar. Você já foi criado entendendo isso. Agora, esse contexto, para quem não foi criado, né? Como você falou, esse jovem de coração machucado, com as suas emoções machucadas, feridas, sem amor, não recebeu amor, nem tem amor para dar. É triste demais a gente ver. Então, nesse momento que o educador, como você, tem que ter, às vezes, braço firme, pulso firme, mas, do outro lado, um coração maleável para aceitar, para amar. E é muito difícil, né, Hernando? Muito difícil. A gente tem que entrar no universo desse garoto lá, falando do adolescente em conflito com a lei, né? Lá eu cuidava
de um centro cultural onde tinha escola, sala de cinema, sala de informática, sala de leitura. Então, eu tinha um acesso mais livre ao garoto que ficava trancado dentro da grade. Quando ele saía da escola, ele estava solto. E ele precisava entender isso, de que ali ele estava, entre aspas, da palavra livre. Ele podia se movimentar, mas ele precisava entender as regras para ele poder se movimentar. E aí, nisso, eu conseguia chegar para conversar, bater papo. Muitos, 70% oriundo que estão hoje no sistema socioeducativo, passaram nos bancos das igrejas. É triste eu te falar isso. Mais de 70%. E aí, da mesma forma que a família perdeu espaço, cedeu, né? Perdão, cedeu espaço, quando ela não atua e permite que outros entrem, a igreja também perde, e aí eu estou lá dentro. Eu sou o agente socioeducativo. Mas por trás do uniforme, da farda do agente, não deixa de ter o cristão. Então eu entro como o agente, aquele que faz cumprir as regras, e com o olho fixo, com a visão ampliada, para poder aproveitar a oportunidade para tentar trazer aquele cara à razão. Mostrar a ele que... É verdade. Aí, como eu sou meio biruta, tu sabe, né? Eu conversava com eles no universo deles. Então, é a gíria deles. Não adianta chegar formal, você, irmão, a parte do Senhor, não vai rolar. Então, a gente costumava falar que era papo de cadeia. Eu tenho que conversar com ele no dialeto dele. É igual o Marinho está fazendo lá, segunda foi ontem, o segunda alternativa, né? O culto para os esquisitos, para aquela galera que a igreja ainda não entendeu. Eu estou lá para isso, para pegar o esquisito. Mas para eu pegar o esquisito, eu tenho que ser esquisito, eu tenho que me fazer esquisito para poder chegar no esquisito. Porque senão a barreira fica. E puxando para o lado da família, muitas das vezes a nossa família ficou naquele projeto tradicional e não conseguiu entender que ela precisava ser um pouco esquisita porque o filho que estava ali dentro era meio esquisito. E ela ficou no pedestal dela, né, a família, não conseguindo entender as diferenças. Porque se eu não for esquisito, como é que eu vou entender o João, que é esquisito do jeito dele? Eu preciso entrar no universo dele. Preciso entrar no universo da Malu. Mas aí as famílias se perderam por causa disso. Desaprenderam, não se atualizaram nisso. Em precisar entrar no universo da criança para passar na linguagem dela as normas e as regras de convivência dentro de um lar. As coisas ficarem muito bem claras. Isso não está claro por quê? Muitas vezes a gente não tem lar. Conversei com o Marinho semana passada. Entre lar e albergue. Às vezes o cara só chega em casa para dormir, comer, beber e dormir. Não tem conversa, não tem bate-papo, não tem preocupação, não tem problema para ser resolvido junto. Tudo isso a gente precisa resgatar. Mas o negócio, Hernani, é que também esse jovem também foi criado onde ninguém também entrou do jeito dele, não entendeu, ele não foi compreendido. Então, isso aí é uma coisa difícil, né? Só Deus mesmo, porque essa família que o jovem não entendeu, que os pais não entravam no universo dele, como você falou, tem que entrar no universo. Se ele é um pouco esquisito, vá com suas esquisitices, vá junto. E a mãe, voltando à mãe atual, como é o tema, a mãe tem mais sensibilidade para isso. A mãe, ela sabe que entre os filhos que ela tem, um é mais sensível e o outro é mais esquisitinho, o outro é mais brabinho, mas ela sabe que no meio, que ela conhece as esquisitices de cada um, né? Dizer assim. E ela sabe entrar e abraçar e não apoiar. Ela sabe os defeitos, toda mãe sabe os defeitos do seu filho. Mas ela abraça com amor. E essa mãe atual, ela precisa fazer isso, trazer para si esse filho. Porque o mundo está querendo pegar os filhos. E nós, como família, temos que abraçar nossos filhos. Porque o mundo oferece muita coisa. E aparentemente, para eles, é bom, né? Mas o final, como a Bíblia diz, são caminhos de morte. Mas eles não compreendem, eles não entendem. Então é a hora da mãe atual chegar junto, abraçar
e compreender cada filho no seu jeito de ser. E tem que jogar limpo, né, Dileia? Eu jogava limpo com os moleques lá. Eu chegava para ele e falava assim, ó, eu peguei garoto, teve um, em especial eu lembro muito desse garoto. Ele tocava um violão como poucos eu vi, ele era neto de um pastor presidente das Assembleias de Deus da Baixada. O garoto estava na vida do crime porque a mãe acobertava. Tanto é que ele morre na frente da mãe com um tiro na cabeça. E como eu tinha autorização para trazer, porque eu trabalhava na Sempre Verdade, aos domingos eu podia trazer um ou dois, eu tocava na Nova Vida com o pastor Rodrigo, então eu tinha autorização, vinha, trazia, levava para o universo. E eu conversando com o garotão, eu falei para ele assim, eu vou te mandar uma real que tu já sabe. Ele era meio metido a malandro, o diabo vai te matar. Aí ele olhou para mim, é claro que vai, pá. Tu deu azar em duas coisas. Primeiro, tu deu mole, deixou ele te oferecer esmola e tu aceitou, lavagem. Segundo, pro teu azar, eu estou falando de Jesus para você novamente. Então, você não pode falar que não ouviu. E sabe o que vai acontecer agora? Ou você reforça a tua aliança com Deus, ou o diabo te mata, porque ele não está interessado com a tua vida, não, cara. Ele só quer te usar um pouquinho e jogar fora. Tanto é que na vida do crime, os jovens morrem muito cedo. Por quê? Usou um pouquinho e ele já mata logo para levar a alma, porque é o que interessa. Se eu lá era uma ameaça, porque o garoto podia, alguma fala, ele voltar à essência dele e voltar para os caminhos do Senhor. Então o que o diabo fez? Aproveitou, foi dando mais umas migalhas para ele e matou ele. Essa já era, essa alma já era. Esses jovens que aconteceu essa operação em que eles trocaram tiro com a polícia e em confronto morreram. A maioria jovem. Se corria o risco de, ao ouvir de Jesus, se converter. Já era. Essa alma já era. Então, e esse é o contexto da mãe, né, que nós estamos falando, da mãe desses meninos. Por trás de uma morte de um traficante, de um bandido, tem um coração de mãe que chora. E isso é que me comove, Hernani. Ele morreu, mas tem a mãe chorando. Porque, não sei se a gente sempre ouve falar isso. Cadê sua mãe? O que sua mãe estava fazendo na sua educação? Né? O culpado é sua mãe, sempre é a mãe. Mas nessa hora da tristeza da morte, a mãe é a que mais sofre. E eu acho quase assim certo de que ela sofre por ter remorsos, talvez, do que poderia ter feito e não fez, né? Por ver que o filho morreu assim, numa bala perdida, numa bala confronto, perdida não, confronto, por ver que o filho já está perdido. Então, a mãe, ela sempre é ela que vai sofrer. E quantas mães tem nesse contexto aí que ela pega o seu próprio filho que está errado e leva, né? E apresenta ele na delegacia para ele ser preso. Eu acho isso tremendo. Já imaginou o coração dessa mãe? Mas ela faz o certo por amor. Porque ela quer a recuperação desse filho. Então, nós vemos nisso tudo que a mãe, ela é a mola mestra da vida. Nesses casos aí que a gente entra e trabalha alguma coisa. A gente fala desse caso, né? Cara, ela fez isso porque ela não quer te perder. Porque aí eu falo assim, nesse caminho tu sabe para onde tu vai. Ou tu tá aqui, ou tu tá embaixo da terra. E lá a gente joga muito limpo, né? E aí a gente tenta sensibilizar o cara e falar, e outra coisa que a gente toca muito, fala assim, cara, olha o constrangimento que a tua mãe, por causa da sua folia, da sua farra, tem que passar. Porque para entrar numa unidade ela precisa passar por uma revista íntima. É constrangedora para uma senhora, na frente do estranho, precisar se despir. Aí eu falava para ele, pô, meu irmão, por causa de tu, vagabundo. Ele falava assim, né? A gente pode usar esse termo vagabundo lá. É por causa de tu, vagabundo. Que de farra, triste, né? de folia, aí você não consegue entender que ela está lá passando esse perrengue, tem que chegar cedo, apanhar número, para fazer comidinha, e aí a comidinha na hora precisa ser revirada, porque infelizmente existem aquelas que são que fazem parte do contexto. Que leva, né, uma coisa. Tem aquela mãe que está lutando para tirar, mas tem aquela que aí eu não vou deixar só a palavra mãe, mas eu não vou usar a essência mãe, porque se ela está compactuando... Tem mães e mães. Exato. E essa aí é só botou no mundo. Eu trabalho com isso. Aí a gente tenta
trabalhar o garoto assim, cara, não vale a pena pelo sacrifício que ela continua fazendo. Quer dizer, são esses tipos de mãe que a gente precisa exaltar, glamorizar, porque ela não desiste. É a grande lição que a gente passa para ela. Ela não desistiu de você. Vai continuar nessa farra, nessa folia, até quando? É aquilo que nós falamos, né? Ela não desiste. O pai, se ele for uma vez por mês, aqueles que têm pai, se ele for uma vez por mês é muito, porque ele não é figura presente, não é a essência dele, mas também não estou justificando. O cara sempre foi mais ausente e perde aí. E aí, para a gente fechar, que já passou de 1 hora, eu não falei que ia passar rapidinho? O bate-papo, falei. Já de cara eu gostaria de te agradecer de coração, que eu estava pensando em fazer outra coisa, eu falei, não, mês de maio tem que ser com mães. A gente precisa valorizar ainda mais vocês, né? E agora eu estou sendo mãe porque eu estou em casa, então estou puxando a sardinha para o meu lado também. Então, a grande lição, eu vou deixar a minha grande lição que eu aprendi contigo hoje, sobre as mães no dia atual. E aí a galera que está vendo, está ouvindo, vai ver depois, a gente não pode abrir mão da convivência. É aquela velha história da galinha que protege, né, traz para baixo da asa os filhotinhos para proteger. Então, não podemos abrir mão da convivência. Eu entendo que manter e aprimorar relacionamento, depois de passar a pandemia, entre as famílias, para que os filhos vejam essa interação entre seus pais, para que reproduzam neles, é importantíssimo, porque eles vão aprender a conviver e viver em grupos. E aí que a gente precisa bater na tecla de que princípios são inegociáveis. Seria isso. Isso aí. E para a mãe, nosso recado nessa noite para a mãe atual, que ela busque na palavra de Deus orientação, que ela busque em Jesus a fonte da vida, para libertar seus filhos das garras de Satanás. Porque, como você falou, ele está aí trabalhando 24 horas por dia. E nós, como mães, e a mãe atual hoje, tem muitas mães que ficam 24 horas também sustentando o filho em oração, né? Pelos ministérios que nós temos aí. Então, mãe, que você seja uma mãe atual assim, buscando no Senhor a sabedoria, buscando em Deus a força para vencer as dificuldades do relacionamento entre mãe e filhos. Dileia, mais uma vez. Foi muito bom participar contigo nessa noite. Brigadão. Peço desculpas porque eu não sei falar não, sabe? Não, a ideia aqui é bate-papo mesmo, é conversa, é bem informal mesmo. E para a galera entender que são pessoas normais que estão preocupadas em querer poder ajudar de alguma forma, as lives ficam gravadas. Para que preocupada com o futuro do nosso mundo, né? Exatamente. Do nosso Brasil, da nossa juventude. Nós precisamos ter mais à frente jovens e adolescentes jovens que entendam que droga é uma droga, de que crime não compensa, de que aborto é assassinato de inocente, no ventre, que o ventre de uma mãe, ele sempre seja ventre, nunca cemitério. Porque querem transformar, falam tanto em não ter pena de morte para criminoso, mas matam inocentes. Então, os nossos jovens precisam ter base e alicerce para combater isso. Para quando forem confrontados, eles terem estrutura para falar, não, isso está errado. É nisso que a gente precisa trabalhar. É essa a minha ideia quando montei esse espaço para bate-papo, de que mostrar para eles que nós não somos careta, não. Nós somos livres, porque nós não temos problema com nada. O cara pode botar uma bebida, uma droga aqui do lado e não vai fazer efeito nenhum para mim, não vai atrapalhar em nada, vai ficar aqui, vai estragar aqui, porque eu não dependo. Eu sou livre. Nós podemos dizer não. Nós somos livres, né? A sociedade, glória a Deus por isso. A sociedade, nós precisamos entender isso e passar para a sociedade que nós é que somos verdadeiramente livres. E essas coisas não nos aprisionam. Mais uma vez, né? Brigadão, tá?
De Nada. coração, obrigado. Foi um Foi prazerzaço muito bom conversar. participar. Tia. E agradecemos aí o povo que participou conosco, né? Sim, sim, a galera está Comentários. chegando. Tem muita gente que vai ver depois por causa do horário, né? A gente mora na Zona Oeste, e tal. Mas fica lá gravado o pessoal, quem Tá quiser. bom. Tá bom? Obrigadão, Dileia. Nada, fica com Deus. Tchau.